Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 5 de outubro de 2021, terça-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, ter só amanhã pouquíssimos jogos, para ser sincero com vocês, eu separei apenas 4, então esse vídeo vai ser bem rapidinho, tá? Ontem foi um dia muito ruim, mas muito ruim, muita zebra. Eu tava lendo uma curiosidade que nunca na história, Bayern de Munique, Real Madrid e Ajax perderam jogos no mesmo dia. Ia colocar o PSG, só que o PSG virou grande agora, né? Há pouco tempo que teve um investimento milionário, mas time assim, das antigas mesmo, de história, parceiro, nunca aconteceu. Aconteceu ontem, faz parte, isso faz parte do futebol também, zebra. Vai ter dia que vai ter muito zebra, vai ter dia que vai ter até mais zebra do que ontem, por incrível que pareça. Tipo, Flamengo perdendo também, o Vasco vai subir, Vasco vai subir. Então já vamos logo para amanhã. Hoje o dia tá legal. Quem pegou os dois over da Noruega bateram no primeiro tempo, tanto o 2,5 e o ambas marcam, bateu as nossas vitórias também. O menos de 3,5 do Girona foi ali no sacrifício, mas acabou sendo com um pouquinho de emoção, mas de boa. Então bora para amanhã logo pra gente fechar o vídeo e ter uma terça tranquila. Primeiro jogo que separei é pela Série B às 7 horas da noite, jogo entre Avaí enfrentando a Ponte Preta. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui, agora sim. Avaí enfrentando a Ponte Preta. Tropa, o Avaí ele tá numa fase muito boa, inclusive ganhou do Botafogo, que era o melhor mandante, o melhor mandante do campeonato, só tinha perdido uma em casa e venceu bem de virada. Se a gente olhar essa race aqui, ó, o Avaí vem de 4 vitórias seguidas e a Ponte não tá mal não. A Ponte dos últimos 5 jogos também perdeu apenas uma. Vamos dar uma olhada na classificação. O Avaí agora é o segundo colocado. Quem pegar meus vídeos do início do canal, que o Avaí tava malzão na Série B, eu falei, o time do Avaí é bom, ele tá vivendo um mau momento, mas quando engrenar ele vai subir. E não deu outro, tá? O time é bom, mano. Teve, muita gente da temporada passada que bateram na trave. Esse ano vai ser difícil do Avaí não subir. Já a Ponte Preta, ela também começou muito mal, até pior do que o Avaí, e tá se levantando. A Ponte, ela tá a 3 pontos do Londrina, que é o último colocado ali da zona do rebaixamento. É o primeiro, na verdade, não é o último, não. É o primeiro ali da zona do rebaixamento. E é um jogo muito importante para as duas equipes. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Não tem nada interessante aqui pra gente, só que o jogo do turno foi 0-0. Deixa eu dar uma olhada no Avaí em casa. O Avaí em 14 jogos ganhou 8, empatou 3 e perdeu 3. O Avaí é um excelente mandante também, é o quinto lugar ali dos mandantes. Fez 18 gols, sofreu 10. É um time que, ó, de 14 jogos, sofreu apenas 10 gols jogando em casa. Já a Ponte é o segundo pior visitante. Ela só não é pior porque o Brasil de Pelotas está fazendo uma campanha horrível, digna de ser lembrada aqui na Série B. A Ponte, em 14 jogos fora de casa, ela venceu apenas 1, tá? Empatou 4, perdeu 9, em 14 jogos, fez apenas 7 gols, sofreu 18. E é o seguinte, sem enrolar muito essa partida aqui, eu tenho duas opções. A primeira, pra mim, é a mais viável, que é buscar uma vitória do Avaí. Só que, porra, como é Série B, a gente vai com um empatezinho anula. Em caso de empate aqui, um 0-0, a gente fica safe, tá? A segunda situação aqui é a gente buscar um mercado de menos gols. Eu cravaria aqui ao menos de 3 gols e meio. Por quê? Porque a tendência da Ponte é ela ficar na defesa, tá? Não tem jeito. Ela vai pegar o Avaí, se ela conseguir somar um pontinho contra o Avaí, já é muita coisa ali na briga do rebaixamento. Analisando que o Avaí tem um time muito bom, um time que vive um momento muito grande, então acredito que a tendência é a Ponte levar esse jogo para ser mais truncado, até porque o ataque da Ponte é muito fraco e consequentemente a gente acaba tendo poucos gols também, tá? Só que, pô, na moral, eu prefiro ficar aqui com essa vitória com empate anula, vai estar pagando bem melhor do que o mercado de menos gols e eu tô botando fé no Avaí. Tem risco de perder? Tem, porque é Série B, e vocês sabem que Série B é foda. Na verdade, o brasileiro, né? Quem viu ontem o Grêmio? Perder em casa. Que isso, hein, Grêmio? Não abriu o olho. Placar pra mim, tropa, 1-0 pro Avaí. 9 horas da noite, indo para a segunda divisão do Uruguai, encontrei o jogo aqui que pode ser muito interessante pra gente, que é o Racing de Montevidéu enfrentando o Rocha FC. Já de cara eu quero levar vocês a olhar essa race aqui do Rocha. São 5 derrotas consecutivas. O Racing, dos últimos 5 jogos, ganhou 3, perdeu 2. Vamos dar uma olhada na classificação. O Racing é o segundo colocado, tá com 28 pontos e ele tem um jogo a menos, que é justamente esse jogo contra o Rocha. Se ele vencer, ele assume a liderança.
Já o Rocha, em 14 jogos, ganhou 3, empatou 2, perdeu 9, fez 15 gols, sofreu 22, o time sofre bastante gols. Vamos dar uma olhada aqui no Racing jogando em casa. Em 6 jogos como mandante, ele ganhou 5, empatou 1 e ainda não perdeu. Está invicto, fez 8 gols e sofreu apenas 1 gol jogando dentro de casa. Já o Rocha, como visitante, ele é o oposto do Racing. O Racing não perde em casa e o Rocha não venceu fora ainda. Em 6 jogos, tem 0 pontos, com 2 empates e 4 derrotas. Fez 4 gols e sofreu 8. Vamos dar uma olhada no histórico. O Racing não perde para o Rocha há 3 partidas consecutivas. Agora indo para o mercado de gols aqui, ó, dos últimos 8 jogos do Racing, em 7 a gente teve menos 3 gols. É até plausível porque é um time que sofre poucos gols. Então, a não ser que ele dê goleada, seus jogos vão ser de poucos gols. O Rocha vem de 6 derrotas seguidas, não é nem 5, são 6. Dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. Também é um time que faz pouco gol, então a tendência é essa mesmo. Só que o detalhe interessante é que a última partida entre elas nesse ano, em junho, foi 3-2 para o Racing, foi um jogo over. Então, já de cara eu falo para vocês que eu vou ficar de fora desse mercado de gols. Por mais que as duas equipes sejam under, quando elas se enfrentam ali, tá rolando um pouquinho de gols, então eu prefiro ficar de fora. Mas a grande oportunidade desse jogo para mim é a gente buscar uma vitória do Racing, analisando que ele é um time muito forte em casa, tá brigando pela liderança, vai pegar o Rocha, que viu um péssimo momento com 6 derrotas seguidas, mas aqui é mundo bet, aqui é sempre safe, então a gente vai com o Racing e empate anula, tá? Em caso de empate ali, aconteceu uma zebra, a gente fica respaldado e apenas anula a nossa odd. Acredito ser muito difícil do Racing perder essa partida aqui pro Rocha, no máximo empatar, por isso que eu quero ir com essa dica. 9h30 da noite, voltando para a Série B, temos jogo entre Náutico e Goiás, um jogo muito bom, porque são duas equipes ali da parte de cima da tabela que vivem um mau momento. Se a gente olhar aqui a Reis, o Náutico ele vinha de pelo menos 4 derrotas seguidas e conseguiu vencer esse último jogo. E o Goiás, ele estava com 3 derrotas seguidas e também venceu esse último jogo. Vamos dar uma olhada na classificação? O Goiás, ele é o 4º colocado, ele já deu uma caída aqui firme, que ele estava em 2º. Ele era a melhor defesa, agora não é mais, é a do Curitiba. E vai pegar o Náutico, que caiu muito, né? O Náutico chegou a ser líder por um tempo, jogando pra caramba. Aí teve o Chiesa machucado, depois o Jean Carlos machucou. Cara, e que falta faz o Chiesa, né? Só o fato do Chiesa ter saído, o time caiu muito. Eu nunca pensei que ia dizer que Chiesa ia fazer tanta falta. Então, tropa, é o seguinte, o Náutico ainda tem chance de subir, tá? Por mais que a matemática aqui seja bem complicada, se ele ganhar seus jogos, ele tem chance de subir. E o Goiás é um jogo ideal para ele vencer, que é meio que um confronto direto ali em cima. Porra, para ele querer, né? Pelo menos tentar dar esse gás aí no finalzinho. Vamos dar uma olhada no histórico. O Náutico vem sofrendo gols há 8 partidas. Das últimas 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e das últimas 5, em 4 foram ambas marcas. Então, tropa, para esse jogo é o seguinte, eu tô acreditando que a gente vai ter um jogo aberto, porque se o Náutico ainda tem vontade de subir, ele precisa se expor, ele precisa fazer esses 3 pontos em cima do Goiás ali, deixar o Goiás estacionado. Já o Goiás, por incrível que pareça, um empate não é um bom negócio para eles. Vou ser sério com vocês, tropa, eu tava dando uma olhada hoje na tabela dos times, né, que estão ali brigando pelo acesso. O Vasco e Avaí tem a tabela mais tranquila, teoricamente. Agora, o Goiás e o Botafogo, porra, só pedreira. O CRB também tá fudido. Mas pode ser, foi mal. Eu sempre esqueço de que eu não posso falar palavrão. Mas assim, tropa, pode ser que eles peguem os times mais fortes e vençam. Só que, teoricamente, o Vasco e o Avaí, eles vão pegar times mais lá na parte de baixo da tabela, alguns times que não brigam por mais nada. Então, voltando para esse jogo aqui, acredito ser um jogo aberto, o Náutico tá jogando em casa, ele vai para cima do Goiás, o Goiás é um time muito forte no contra-ataque também, vai querer vencer esse jogo, e eu acredito sim que a gente consiga ver pelo menos 2 golzinhos, tá? Eu cravo aqui mais de 1,5, tô fora do mercado de resultados, são 2 equipes que oscilam muito, o Náutico tava perdendo direto, aí do nada ganha, o Goiás estava ganhando, aí do nada começa a perder, aí voltou a ganhar, então tô fora, tá bom? A Série B já é ruim, imagina num jogo desse. Placar pra mim, 1-1. E pra gente fechar o nosso dia também às 9h30 da noite, temos o jogo do Timão, que vai receber o Bahia. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, eu conto muito com a ajuda de vocês e quero agradecer muito a ajuda de vocês, todo mundo que dá um like, todo mundo que comenta, pô, muito obrigado mesmo de coração. É isso que faz o canal crescer, o YouTube ele é um robô, ele é um algoritmo, então, porra, ele vendo comentário, vendo curtida, ele, pô, esse vídeo aí é maneiro. Aí começa a entregar para pessoas que também curtem outros vídeos de aposta, legal? Então, conto muito com a ajuda de vocês. Indo para esse jogo, para mim, é vitória do Timão. O Corinthians está jogando muito. Quem viu esse jogo aí contra o Bragantino? Cara, o placar não refletiu o jogo.
O Corinthians não merecia nunca ter levado 2-0, na verdade o Corinthians merecia ter aberto o placar e até ter vencido o jogo. Só que, cara, o Corinthians tá com uma zica que ele tá empatando pra caramba. Não sei o que tá acontecendo. Já, ó, vou te falar, desses 5 jogos aqui, desses 4 empates, na verdade, pelo menos 2 ele deveria ter ganho pelo futebol que ele jogou, tá? Eu tô sendo humilde. Já o Bahia, cara, caralho, tá foda pro Bahia também. Vamos dar uma olhada na classificação. O Bahia é o primeiro ali da zona do rebaixamento, só que ele tá a 1 ponto do Santos e já tá a 4 ali do Juventude, do América. Por mais que eles tenham um jogo a mais, pô, o Bahia tem que cuidar. Se o Bahia não cuidar, vai cair e vai ser triste, tá? Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, os últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Quando está 9 jogos invicto no comando do Silvinho aí, desde que chegou o Renato Augusto e a tropa aí, tá ruim de aturar o Corinthians, hein? O problema é que tá empatando muito. Os últimos 5 jogos do Corinthians tem sofrido gols. Só que dos últimos 7, em 5, a gente teve menos 3 gols. Até o estilo de jogo do Corinthians, né? Ele leva o jogo assim, é um time que toca muita bola, tem muita qualidade também no passe, o time do Corinthians. E dos últimos 5 jogos, em todos os 5 foram ambas marcam. Bahia tá a 3 jogos sem vencer e dos últimos 6 jogos em 5 a gente teve menos que 3 gols. Bom, tropa, então é o seguinte, primeira coisa aqui que eu quero explorar, não tem jeito, é a vitória do Corinthians, só que, porra, como o Corinthians empata muito, a gente vai com um empatezinho anula, tá? Em caso de empate, a gente fica safe ali. Uma outra coisa que dá para explorar no mercado de gols, por mais que o Bahia seja um time under e o Corinthians ali tenha menos de 3 gols, eu exploraria um mais de 1,5 gol. Acredito que dá sim pra gente ver pelo menos 2 gols. O Corinthians precisa vencer, tá jogando em casa. O Bahia também tá numa zona ali de desespero para ele perder de 1-0, perder de 3-0. É a mesma coisa, ele precisa tentar arrancar um empatezinho aqui com o Corinthians. E eu cravo sim, pelo menos 2 golzinhos, tá? Só que, na moral, pra mim é jogo da gente ficar com essa vitória aqui com o empate anula, que 1-0 pra gente é goleada. Placar pra mim vai ser um 2-0 pro Corinthians ou até um 2-1. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de terça-feira, a gente não tem muito jogo, então tome cuidado, tá? Se você não sentir confiança, não faça, é o que eu falo pra vocês, isso vai muito do psicológico. Ontem a gente tinha um dia muito bom, com muitas equipes grandes, jogando em casa, e deu errado. E hoje, hoje, na verdade, né, a gente teve uns jogos assim esquisitos, a gente já cravou 3, filho, já cravou 3, e se Deus quiser, a gente vai cravar o resto também. Tem um jogo aqui, falando dos jogos de hoje da Noruega, amanhã tem um jogo da Noruega, deixa eu ver se eu vou achar aqui pra vocês. Esse aqui, ó, o jogo do Asker contra o Halden. Esse jogo aqui, às 2 horas da tarde. Também é um bom jogo para ver gols, tá? Se eu mostrar aqui, é bem rápido para vocês a classificação. O Asker, em 17 jogos, está com 38 gols, fez 38, sofreu 21. Já o Halden, em 19 jogos, fez 37, sofreu 31. A segunda divisão da Noruega, ela é uma liga bem over, só que eu não costumo comentar, porque, tipo, é muito simples, é over, tá legal? Quando eu tenho uma grade muito fraca, eu acabo comentando também. Só que esse jogo aí, vou deixar pra vocês, até porque esse segundo colocado garante uma briga, uma repescagem, para ir para a primeira divisão. E o Asker, embora ele esteja a 9 pontos atrás do segundo, ele está com 3 jogos a menos. Então, se ele vencer esses 3 jogos a menos, ele chega aqui, aí o critério de desempate, para ser sério, eu ainda não vi, tá? Então, é um jogo bom para a gente ver pelo menos 3 gols, porque nessas ligas, o mais de 1,5 gol, como eu disse no vídeo de ontem, nessas ligas, o mais de 1,5 gol não tem odds. A gente pega 1.1, 1.09, aí o mais de 2,5 gols, a gente já começa a pegar 1.4, 1.30 e pouco, e acaba valendo mais a pena. Quem acompanhou hoje viu, né? Pô, um jogo saiu... Acho que saiu 4 gols no primeiro tempo, no jogo do Valerenga, se eu não me engano. E no outro jogo também, acho que foi 3-1, terminou, né? E acabou o jogo 7, não sei. Bom, tropa, então é isso, sem enrolar muito, já cravei aqui. Ah, vou deixar um bilhete agora no final. E é o seguinte, se eu fosse fazer um jogo simples amanhã, um jogo simples sem bilhete, eu colocaria a vitória do Corinthians, tá? Tá pagando bem. Era o meu jogo simples do dia. Ou, de repente, uma vitória do Avaí, só que aí olhando já como o jogo ia começar, tá bom? Então é isso, tamo junto, muita fé, bora pra cima. Bom, tropa, pra amanhã deixei mais uma tripla pra gente. Primeiro jogo eu coloquei Corinthians empate anula contra o Bahia, tá legal? O segundo jogo eu coloquei Avaí empate anula contra a Ponte Preta. É perigoso porque é Série B, só que eu tô com fé nesse momento que o Avaí tá vivendo. E pra fechar o bilhete, coloquei um Racing empate anula também. Não perdeu em casa ainda, vai pegar um time que ainda não ganhou fora, tem tudo pra ele vencer e manter a liderança. Do Corinthians eu já comentei, não vou comentar de novo. Essa tripla
aqui deu um total de 2,08 de odds, excelente para a gente dobrar o nosso investimento. Cuidado com o olho grande, ficar enchendo o seu bilhete de jogo. É devagarzinho, ó, fechou esses 3, quiser fazer outro bilhete, aí faz sempre com jogos diferentes, tá? Na verdade, entrada diferente, você pode buscar o mercado de gols de um jogo, só nunca repita a sua entrada, porque se der errado, por mais tranquila que ela seja, se der errado, tropa, aí você vai perder todo o seu dinheiro, vai jogar todos os seus bilhetes fora, tá bom? Então é isso. Muita sorte para nós amanhã, que seja mais um dia abençoado e para cima!